Com o verão e o consequente aumento das temperaturas, idosos precisam redobrar os cuidados para evitarem problemas em decorrência das altas temperaturas. Com o envelhecimento, diminui a quantidade de água no organismo e também a capacidade de suar e diminui também a sensação de sede. Como consequência, a maior exposição ao calor pode levar à desidratação e o indivíduo perde sais minerais. Dr. Youssef Abrahim, médico especialista em geriatria, formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com especialidade em clínica médica pelo Hospital Federal Cardoso Fontes, esclarece dúvidas sobre os malefícios que o calor provoca nos idosos. As altas temperaturas, as consequências são as piores possíveis, né? Principalmente no idoso que já tem alguns problemas de saúde que pode ser agravado pelas altas temperaturas, né? Mas a principal delas, que eu vou listar aqui, é a desidratação, né? O idoso fica muito mais suscetível a desidratar, até pelas mudanças corporais que ele sofre com o processo de envelhecimento. Um dos sinais que o idoso apresenta, né, ele elimina menos urina, né? Até um alarme, né? O termômetro que a gente usa para poder ver se a hidratação dele está boa ou não, isso pode ser visto em casa, é ver a concentração da urina. Se está aquela urina, aquele amarelo escuro ou aquele quase marrom, né? É sinal de que a gente precisa aumentar a hidratação desse idoso, né? Outra questão também é a prega, né? A prega da pele, né? Ele perde a pele, perde a elasticidade, né? A nossa boca fica mais seca, nossos olhos ficam mais ressecados. Esses são os principais sinais clínicos que toda a população deve ficar atenta, né, diante o seu idoso, né? É a única coisa que eu mais chamo a atenção aí. A principal consequência que a desidratação pode ocasionar no idoso, né, é a insuficiência renal, né? Tem idosos que podem até evoluir para uma insuficiência renal aguda, parar de eliminar a urina e necessitar até de uma abordagem mais urgente, né? Alguns podem até evoluir, necessitar de uma hemodiálise, à medida que a desidratação vai avançando, isso a longo prazo, né? Isso pode acontecer, mas antes mesmo disso acontecer, é muito comum o idoso desidratado desenvolver o que a gente chama de delírio, né? Que é a desorientação, né? Ele literalmente muda o comportamento dele, flutua, né, o nível de consciência, ele desorienta mais facilmente. Isso pode acontecer. Isso, inclusive, pode ser um dos primeiros sinais de desidratação, né? Aí a importância aí de a gente ficar atento a essas mudanças no idoso, principalmente no comportamento. Alguns medicamentos que a gente mais nos preocupa, né, por exemplo, é o diurético. Quanto de idosos que a gente vê aí, hipertensos, né, usando seu diurético para controlar sua pressão. E aí no dia quente, se a pessoa elimina perde muito suor, perde muito líquido que não seja pela urina, né, em quem usa diurético isso se agrava mais, né, porque ele perde mais pela urina e além disso perde também pelo suor, né, pelas outras partes do corpo, né. E outra substância também que a gente deve tomar cuidado no dia quente é o álcool, né? O álcool acaba contribuindo para a perda de urina, né? E aí desidrata mais facilmente. O idoso que tem o hábito de usar álcool, né? Isso daí é bem mais comum. E os alimentos, né? Eu chamo a atenção mais para a maionese, tomar cuidado com a maionese, com alguns alimentos, o frango, né? Os alimentos têm que estar muito bem conservados, né? Porque se não estiver bem conservado, num calor, numa temperatura mais quente, favorece a proliferação bacteriana e com isso pode desenvolver as diarreias infecciosas também, que é mais um agravante que pode piorar, né, principalmente a desidratação no idoso. Olha, o que a gente mais recomenda para amenizar é o idoso usar roupas leves, roupas confortáveis, não usar casaco, nada disso que vai piorar, né, a desidratação, sempre preferir evitar a exposição solar, sempre vai para a praia, fica na sombra, evitar a exposição solar, né, a partir das 10 horas até as 4 horas da tarde, que a nossa radiação solar acaba se tornando maior.
hidratar, beber bastante líquido, né? A gente recomenda aí a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia, é o suficiente para manter esse idoso hidratado. Mas não esqueça no termômetro que eu falei, que é a questão da urina. A gente precisa tá atento à coloração dessa urina. Quanto mais concentrada for a urina, mais a necessidade que esse idoso tem de se hidratar, né? E aí eu alerto mais a população diante a esse termômetro, né? Posso dizer assim. As recomendações manter sempre a prática da ingesta hídrica adequada, beber água, né? A gente fala não só água, né? Mas frutas refrescantes também é importante. Tem alguns exemplos como a melancia, o melão, que são frutos que contêm bastante líquido, né? Sempre procurar temperaturas agradáveis, evitar, né, o calor excessivo, a exposição solar excessiva, principalmente aquele idoso que vai para a praia, vai para a cachoeira, procura ali sempre estar protegido do sol, né? Essas são as principais recomendações que a gente dá para o idoso, né?